Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Policast aqui no Poliesportivo. Você pode acompanhar nosso trabalho no poliesportivo.com.br. Lembrando que esse nosso podcast aqui, nós apelidamos ele de Policast, onde a gente fala sobre esportes olímpicos, aqui no Brasil, e é um espaço que a gente abre para atletas, treinadores, dirigentes, pessoas que vivem e trabalham com os esportes olímpicos aqui no Brasil. Hoje nós temos um convidado especial para falar sobre basquete novamente. Antes de chamar ele aqui, eu vou dar uma boa noite aqui para o João, que vai ajudar a gente aqui no bate-papo, com as perguntas. João, boa noite, tudo bem, cara? Boa noite, André. Legal participar de novo do Policast. Hoje temos um convidado bem especial para falar sobre basquete mais uma vez. Tá certo. Só vou rapidamente falar as nossas redes sociais, antes que o nosso produtor aqui brigue comigo. Mais uma vez, repetindo, vocês acompanham a gente no poliesportivo.com.br, no Instagram, @portal poliesportivo, no facebook.com/poliesportivoportal e no Twitter, @ppoliesportivo. Bom, vamos logo ao que interessa, anunciar o nosso convidado. Estamos aqui com o Raul Togni Filho, que foi jogador de basquete, atualmente treinador, lá no Poços de Caldas, na Caldense, trabalha com a categoria de base lá da Caldense, e o nome já entrega, pai do nosso Raulzinho, o Raul Neto, jogador do Philadelphia 76ers, ex-Utah Jazz, e também da seleção brasileira. Raul, muito boa noite, obrigado por você participar, é um prazer ter você aqui para falar de basquete com a gente. Boa noite, João, boa noite, André, eu que agradeço o convite, e vamos falar daquilo que a gente mais gosta, pelo menos eu é o que eu mais gosto, a vida inteira eu vivi através do basquete, é sempre bom falar sobre o nosso esporte preferido. Com certeza, eu vou pegar um gancho aqui para fazer essa primeira pergunta. Você começou a carreira de jogador, lá na Caldense, e atualmente treinando a base da Caldense. Você que também já tem experiência de alguns anos com o trabalho de base, você consegue fazer uma diferenciação assim, da época que você começou a jogar com a época, os nossos dias de hoje, assim, na formação do atleta brasileiro, em questão de estrutura, de método de treinamento? Como que você vê essa diferença de quando você começou para o trabalho na base hoje? A diferença é bem grande, evoluiu muito, Eu lembro na época que eu comecei, primeiro que a gente pouco via basquetebol na televisão, NBA a gente só via às vezes no Globo Esporte quando eles faziam enterrada lá nos Estados Unidos, quebravam uma tabela, aí aparecia o lance, que era um lance fora de série. Fora isso, raramente você via basquete. Depois, quando eu iniciei, eu comecei na Caldense com 12, 13 anos, lá pelos meus 16, 17, 16 anos, mais preciso, eu saí daqui de Poços de Caldas, eu fui para o meu tênis clube. E aí, nessa época, já tinha um pouco mais de basquete na televisão, a Bandeirantes, com o Luciano Vale, começou a transmitir mais o esporte de uma maneira geral, inclusive o basquete, aí a gente começou a ver mais, a criar mais uma cultura esportiva, Mas em termos de treinamento em si, a diferença era muito significativa, Porque não existia intercâmbio, os professores eram apaixonados, como ainda são hoje, acredito eu, que procuravam alguma informação, mas as informações não eram tão fáceis como hoje é através da internet, Então era um conversando com o outro, era um campeonato que às vezes a seleção brasileira jogava e passava, porque era a seleção brasileira, não era muito comum, mas passava de vez em quando, e a gente ia aprendendo ali aos trancos e barrancos, Eu digo que hoje, mesmo depois, quando eu fui no torneio profissional, quando eu trabalhei com o Hélio Rubens, um dos melhores técnicos que o Brasil já teve, na minha opinião, assim mesmo era um pouco, vamos dizer assim, não existia tanto conhecimento, apesar do Hélio ser um cara que tinha jogado seleção brasileira, viajado o mundo inteiro, era diferente, Hoje não, hoje que eu acho que todos os professores e treinadores já têm muito mais bagagem, Eu vejo que a forma de ensinar hoje é mais bem direcionada, a preparação física, que é fundamental. Antigamente a gente corria 4, 5, 6 quilômetros, quer dizer, hoje se percebe que não tem nenhuma necessidade disso, porque tem que fazer um trabalho mais objetivo em função do esporte que você pratica, Mas é uma diferença muito, mas muito significativa mesmo. E antes de passar uma pergunta para o João, muita gente tem uma ideia assim muito
simplista, né? O cara foi jogador dos bons, né? Acabou a carreira, automaticamente ele já pode virar um técnico, já vai ser um técnico de primeira, né? Como que funciona essa transição de ser jogador para ser treinador? Como que foi para vocês? Então, quando eu fui jogar em Franca, eu comecei a faculdade de Educação Física em Batatais. E durante o curso que eu fiz lá, às vezes o Guerrinha tinha uma clínica, que chama a Clínica Francana de Basquete, junto com o Carlão, que foi meu técnico, que hoje é treinador de categoria de base lá, e o Bota. E eu comecei, às vezes, a dar aula na clínica. Mas, como você falou, é muito diferente. Às vezes você tem um conhecimento do jogo, você joga, mas para você ensinar, você tem que ter pedagogia, você tem que ter didática, né? Então, no começo, eu sofri um pouquinho. Mas o legal, para mim, particularmente, é que eu comecei com a garotada. Comecei com escolinha, né? Entre erros e acertos, eu acabava, às vezes, alguma aula, eu ficava frustrado, porque você ia fazer uma fila lá com 10 meninos, dava 2 bolas, queria que a coisa produzisse, era uma bagunça geral. A molecada de 10, 11 anos, você já imaginou, né? Que não param quieto. E aí você vai descobrindo mecanismos, você vai descobrindo como criar exercícios, vai descobrindo os detalhes para poder aprimorar aqueles meninos e eles evoluírem, né? Vai criando, vamos dizer, a experiência, vai estudando, né? Porque mesmo depois que a gente se forma, eu, pelo menos no meu caso, até hoje eu continuo estudando, até hoje eu continuo vendo clínicas, palestras, né? É lógico que hoje eu digo que eu tenho uma forma de ver o basquete mais consolidada. Eu tenho um trabalho aqui com uma garotada de 15, 16, 17 anos aqui em Poços, onde eu não preciso e nem acho que nem devo usar toda a bagagem que eu tenho com a garotada, porque existem limitações técnicas, né? Mas então eu tenho um padrão na forma de trabalhar com eles bem definido. Mas eu consigo assistir os jogos profissionais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e conseguir avaliar e ter uma noção do que está sendo feito, né? Agora, essa transição não é tão simples como você falou. Eu acho que você tem que... É lógico que facilita o fato de você ter a prática, né? Mas você precisa entender os conceitos, você precisa entender o beabá da coisa, que você vai começar do A, depois para o B, depois para o C, né? Eu costumo dizer para a minha molecada aqui que é igual formar um quebra-cabeça, né? Você montar a equipe de basquete, um padrão de jogo de uma equipe. Você começa primeiro trabalhando 1 contra 0, 2 contra 0, questões defensivas, questões táticas, questões de jogo em conjunto, jogo de dupla, jogo entre 3, rotação, preenchimento de espaço, quer dizer, é uma complexidade incrível. E eu falo que o basquete, para quem joga, né, para quem gosta, para quem conhece um pouco, a pessoa tem que ser, vamos dizer, um pouquinho especial, vamos dizer assim. Porque além de você ter que trabalhar com precisão, você tem que tomar decisões, você tem que saber jogar sem a bola, né? Até digo que você tem que saber mais jogar sem ela do que com ela, porque a maioria do tempo você está sem a bola. E se você não souber jogar sem a bola, você atrapalha quem está com ela, né? Então são coisas que você vai aprendendo com o passar do tempo, mas só o fato de ter sido jogador não basta. Você tem que ir aprimorando, você tem que entender de pedagogia, didática, processo de educação, né? Acima de tudo, você ter sido jogador não lhe faz um educador, e a gente que é treinador de basquete, lida com garotada, a gente tem que ser um educador, porque poucos desses meninos vão virar profissionais, mas cidadãos eles vão virar um dia. Então você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, né? Pelo menos eu tenho muito na minha. Informá-los como bons cidadãos. Se de quebra eles ainda virarem jogadores, poxa, é uma maravilha. Como é que se diz? É bom você saber que você contribuiu para isso também. Legal. Muito legal o seu depoimento, Raul. Vou passar a bola para o João. João, tá liberado fazer uma pergunta aí para o Raul. Legal. Raul, boa noite. Obrigado pela participação mais uma vez. A pergunta é o seguinte, o basquete era considerado o segundo esporte do Brasil, né? Principalmente nos anos 70, anos 80, né? E até os anos 90. Aí nas 2 últimas décadas, a partir de 2001 mais precisamente, o vôlei cresceu muito, né? Pegou esse posto, né? Principalmente com o sucesso da seleção brasileira, com o Bernardinho, etc, né? Na sua opinião, o que foi determinante para isso? O que faltou para o basquete continuar nesse posto de segundo esporte favorito do Brasil? Foi algo mais técnico? Foi base, estrutura, patrocínio? O que na sua opinião, foi determinante? Então, tem que ser avaliado algumas coisas. Eu sou da época que quando eu comecei a jogar basquete era o segundo esporte. Eu sou da época que nem linha dos 13 existia no basquete FIBA, né?
Então, eu sou um pouquinho antigo. Mas a gente tem que avaliar algumas coisas. Primeiro, o vôlei é o vôlei. Aqui, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar, o vôlei é igual. O basquete não é. O basquete tem uma liga que chama NBA, que é algo fora do comum, né? Tanto é que se você for parar para avaliar até dentro aqui do Brasil, é capaz de ter mais amantes do basquete do NBA do que do próprio Campeonato Brasileiro. Então, isso já diferencia o basquete de qualquer outro esporte, né? Os outros esportes eu digo que é um esporte único, o basquete não é. O basquete tem a NBA, que é um espetáculo em todos os aspectos, inclusive com jogadores que eu costumo dizer, eu brinco, né? Falo que são tudo de outro mundo. Alguns com uma condição atlética, com uma habilidade, com coisas que você não vê no campeonato europeu, que é um excelente campeonato, você não vê no brasileiro, você não vê na Argentina, em lugar nenhum. Né? Por quê? Porque lá o esporte começa muito cedo e o biotipo americano é sensacional e começando cedo. De muita gente fazendo, vai sair muita gente boa. Né? Outra coisa é que o basquete teve o seu período maravilhoso, né? Foi bicampeão mundial, por isso virou o segundo esporte. O vôlei era, no meu entendimento, até um certo ponto desconhecido, mas foi feito um trabalho, né, a nível de confederação brasileira, a nível de confederações internacionais, para popularizar o vôlei. Né? E o Brasil é um país maravilhoso, o biotipo do brasileiro serve para todos os esportes, né? Fez um trabalho, a CBV fez um trabalho muito legal, primeiro criando campeonatos brasileiros de base para poder criar, como é que eu vou dizer, talentos, né? Para poder garimpar talentos. E foi dando certo. Associado a isso, eles criaram a Liga Mundial. O Brasil, apesar de ser interessante, porque eu acredito que o número de praticantes de jogadores de basquete é muito maior do que o de vôlei, né? Não sei hoje, né? Mas naquela época, quando o vôlei começou a despontar, começou a ter sucesso. Por quê? Porque fizeram um trabalho bem profissional, tiveram êxito com a geração de prata, né? Eles foram medalhistas de prata em Olimpíada. Depois disso, todo mundo começou a olhar o vôlei com outros olhos. Começou a ser também um esporte que, vamos dizer assim, que tirava a garotada aí da ociosidade, até uma questão até de ascensão social e econômica, né? O vôlei passou a ser, como é o futebol, e eles foram tendo resultados, né? Coisa que o basquete não teve, até por quê? Porque o vôlei, nos outros países, não tinha toda essa projeção. Hoje, se você for olhar no mundo, são poucos países que o vôlei é o segundo esporte. Nos Estados Unidos, talvez o vôlei seja o terceiro ou quarto, né? Se não for o quinto. Né? Eu não tenho dados estatísticos para isso, mas baseado no que eu conheço, é mais ou menos isso. E o Brasil foi buscando essa profissionalização. Teve um momento que a Itália tinha um vôlei muito forte e os jogadores brasileiros, por questões financeiras, estavam indo para lá. A CBV, aliás, a Federação Brasileira de Vôlei, interviu, não deixando esses jogadores saírem do Brasil, para justamente criar o herói, né? Criar o cara que todo mundo quer ser ele, e isso foi dando certo, né? E conseguiram resultados, porque a competitividade dentro do vôlei, né, sem querer desmerecer o vôlei, é muito menor que a do basquete. Você pega um mundial de vôlei, as equipes que ficam fora da classificação, que vão disputar o Mundial, são equipes que são muito mais fracas. No basquete, não. Você pega equipes que ficam fora do Mundial aí, que você não acredita. Equipes que têm jogadores de NBA, como a Alemanha ficou muito tempo fora, como a Argentina ficou muito tempo fora. Falando Mundial, mas tem a fase classificatória, pré-mundial, assim como nas Olimpíadas. As Olimpíadas, a Argentina ficou 20 anos sem ir para as Olimpíadas, assim como o Brasil também teve seu problema, né, de não conseguir classificar. Então, eu acho que é isso, vamos dizer, um conjunto de fatores, né? Um deles é essa questão de que o vôlei, em vários países, não é o esporte predileto, e no Brasil foi feito um projeto para que ele passasse a ser organização, investimento, né? E o basquete, durante um certo período, aí, ele teve meio sucateado, né? Infelizmente, os dirigentes que estavam à frente do nosso basquete não estavam muito preocupados com o basquete em si, na minha visão, né? E achavam que onde o basquete estava bom. Então, houve muito desmandos, houve muita desorganização, teve uma época que teve, não sei se vocês lembram, chegou a ter 2 ligas, uma nem acabou, porque tinha a liga que foi puxada pelo Oscar, a outra liga, enfim. E agora está tentando se organizar de novo, né?
para poder resgatar esse tema. Mas é muito difícil. Eu acho que o vôlei conseguiu chegar onde chegou por trabalho, por mérito, né? Mas também por essa questão de que o vôlei na competitividade mundial não é tão forte, tão acirrada como o basquetebol é. Né? O basquetebol você pode pegar aí, né, aqui eu não vou lembrar, mas você pode pegar umas 8 equipes aí que pode ser campeão mundial. Você pega lá o leste europeu, o basquete que eles jogam é incrível. Já o vôlei, eu duvido que você consiga pegar 8 equipes e falar, não, qualquer uma dessas 8 vai ser campeão do mundo, vai ser campeão olímpico. Então, acho que são esses vários fatores, né? Mas estamos aí, estamos correndo atrás agora com o novo presidente da CBB, é um cara que foi jogador, está tentando arrumar a casa, né? Acho que a gente tem muitos moleques espalhados pelo mundo aí de muita qualidade, mas mesmo com tudo isso vai ser muito difícil a gente ser campeão mundial e olímpico, apesar de achar que é possível, né? Mas vamos dizer, a diferença do segundo para o terceiro é muito pequena, né? Ao passo que no vôlei a diferença do segundo para o terceiro já é bem marcante, para o quarto nem se fala, né? Eu vejo dessa forma. John, você quer emendar alguma coisa nesse assunto ou podemos tocar? Quero aproveitar e pegar um gancho. Manda pra lá. O Raul falou sobre a Argentina, né? A gente viu também nos últimos anos a Argentina evoluir bastante, né? Coincidindo com o Brasil tendo uma queda, né? Ficando muito tempo fora de Olimpíada, a Argentina sendo campeã olímpica, né? Raul, como que você vê essa evolução da Argentina e o que o Brasil pode pegar de exemplo positivo dela? Principalmente na base, você acha que é um exemplo positivo que o Brasil pode pegar? A Argentina, assim como a Espanha, hoje o Uruguai também, eles estão montando a escola de treinadores, né? Você ter, acho que bons alunos, você tem que ter excelentes professores, né? E a Argentina vem com um processo aí há muito tempo dessa escola de treinadores. O Uruguai agora, até capitaneado pelo Rubem Manhano, que parece que está ajudando, também estão tentando fazer escola de treinadores, inclusive pegando o modelo da Espanha. Porque eu não sei se vocês sabem, a Espanha tem uma escola de treinadores com mais de 30 anos de existência. Se eu quiser ir lá trabalhar na Espanha, eu não posso, eu tenho que ter o diploma de treinador lá da escola deles. E eu acho que dependendo do curso, acho que o curso de menos tempo são 2 anos, e tem um curso até de 4 anos, em função do nível e da categoria com que você vai trabalhar. E o Brasil teve uma época aí que até é puxado por um preparador físico, que é o Diego Gelelati, que hoje ele trabalha com o Gustavinho no Flamengo. Ele começou o projeto da escola de treinadores, mas parou e estava querendo criar níveis. A CBB, por estar numa situação precária em todos os aspectos, né? Ela não deu apoio, tentou só apoio do COB também, mas o COB acho que tem muitos esportes para ter que tomar conta, não conseguiu ir avante, ou pelo menos o apoio não era suficiente. E então eu acho que o grande, como é que se diz, o grande pulo do gato para nós aqui, porque o próprio Manhano falava que o Manhano, agora recentemente nós tivemos aqui uma reunião aqui em Poços de Caldas de um grupo de treinadores de Minas Gerais, que a gente trouxe o Capal, que é um armador uruguai, aliás, falou que o medo do Argentina, Uruguai, é que o Brasil se organize. Porque o dia que o Brasil se organizar, não vai ter mais para nós. Porque nós temos tudo, nós temos uma população gigantesca, nós temos amantes de basquetebol, nós temos um biotipo diferenciado, você tem um negro com 2 metros e pouco, você tem um branquinho pequenininho, quer dizer, nós somos a nossa miscigenação nos dá essa vantagem, né? Mas só que ainda falta se organizar. Hoje existem muitas iniciativas, vamos dizer, pontuais, individuais, de grupos, através de WhatsApp, palestras, clínicas, mas é tudo, cada um puxando, é lógico, querendo melhorar o basquete, mas sem um perfil do basquete brasileiro. E o que a Argentina conseguiu fazer foi justamente, como você falou, ela conseguiu trabalhar a base e criar um perfil do basquete argentino, né? Então, hoje, se você for ver mais ou menos as equipes argentinas jogar, elas têm um perfil, é lógico. Cada técnico tem a sua liberdade para colocar, vamos dizer, a sua cara, mas existe um padrão de jogo argentino. A forma deles jogarem é muito parecida um com o outro. E aí chega na seleção brasileira, aliás, na seleção argentina, fica fácil. O treinador, porque o treinador chega lá, os jogadores já têm uma noção, já tem vamos dizer, um padrão de jogo mais ou menos. Ele só vai agregar algumas coisas, né? Vamos dizer, colocar um pouquinho da sua personalidade.
Então é isso que o Brasil tem que buscar da Argentina, esse exemplo da base, das formações. Eu já fui em muitas clínicas de técnicos que são estritamente da base lá na Argentina. Você vê que a impressão que dá é que ele nem quer ir para trabalhar com alto nível, porque ele está satisfeito ali, é prazeroso para ele, né? Então ele se aperfeiçoa, ele vai buscando mecanismos para poder cada vez mais melhorar aquela garotada, para entregar para o nível acima, né? Um garoto bem formado, e o trabalho continuar até chegar no nível mais alto, que é a seleção nacional, né? Então acho que é essa que tem que ser o caminho. Está se buscando, tem muitas pessoas bem intencionadas. Hoje mesmo eu vi no Facebook o Carlão, que é o presidente da Associação de Treinadores de Basquetebol Brasileiro, estão tentando ver se os técnicos passam a pagar uma mensalidade, uma taxa para poder se criar mecanismo para poder, junto ao COB, junto à CBB, obrigar essa questão da escola de treinadores, a criar a escola de treinadores. Mas o Brasil é um país bem complexo, muito complexo. As pessoas às vezes não se unem. Quando eu fui técnico da NBB, a gente reunia lá depois da temporada, acho que foi um grande passo a criação da NBB para os times profissionais, e geralmente tinha essa discussão sobre a associação dos treinadores. Mas você vê, eu já faz quanto tempo que eu não sou técnico? 5 anos que eu estou fora da NBB e a coisa ainda não avançou, né? Acho que tinha que ter mais boa vontade dos profissionais da área. Raul, pegando um gancho em tudo que você está falando, de problemas que o basquete brasileiro passou uns anos atrás, ali no meio dos anos 2000, a gente teve aquele famoso campeonato brasileiro que não terminou, né? Que afinal foi Coque, Franca, que teve problemas com Bauru na época também, foi um momento muito difícil para o basquete. Você citou essa reestruturação aí via NBB, que é um negócio que pegou, né, esse ano, o tanto de emissora transmitindo por várias plataformas. Mas uma pergunta que eu te faço é com relação aos estaduais, né? Como melhorar essa questão dos campeonatos estaduais? Lógico, São Paulo, eu acho que talvez é fora da curva, porque a maioria dos times que jogam Campeonato Paulista joga NBB, mas a gente pega, por exemplo, o Campeonato Carioca com 3 equipes, e outros estados nem campeonato estadual tem, porque não tem equipes. Como você mexeria nessa questão dos estaduais? Então, o campeonato estadual, eu acho que o ideal é fortalecer o campeonato brasileiro. A questão é que, durante muito tempo, na época que eu comecei a jogar, por exemplo, o único campeonato forte que existia era o campeonato brasileiro, era o campeonato paulista, porque realmente a força do esporte, uma grande parte, está em São Paulo. Hoje, isso daí já foi, como é que se diz, descentralizou, né? Hoje, se você for ver os últimos campeões brasileiros aí da NBB aí, eu acho que 1 ou 2 vezes só, eu não tenho isso muito certo na minha cabeça, não tenho a minha lembrança, mas poucas vezes foram um paulista foi campeão da NBB, porque descentralizou. O campeonato estadual tinha que ser uma coisa curta, entendeu? Apenas para, vamos dizer assim, para ser um preparatório para o brasileiro, essa é a minha opinião, entendeu? Porque existe essa briga das federações, porque elas não querem perder, vamos dizer, aquele poder, porque o clube que participa das federações paga para as federações, eles mantêm as federações, né? E tendo uma equipe principal, as federações ganham bastante com isso. Mas só que manter um time profissional é muito custoso, é muito difícil, né? Se você não tiver patrocinadores, apoiadores, é complicado. Se você for fazer uma análise nos últimos anos aí, eu acredito, eu estou um pouco afastado da cúpula do basquete, das equipes aí profissionais, né? Mas eu lembro na época que eu estava de treinador, ou que eu joguei, todo final de temporada, 2, 3 equipes devendo para jogador, faltando com seus compromissos financeiros. Isso não pode, porque isso hoje é uma profissão. Acho que uma empresa que investe com o seu nome no clube, ela tem que arcar com responsabilidade até o final da temporada, seja para ganhar ou perder. E usar do esporte como um meio de marketing, né, para impulsionar a marca, né? Não apenas por questões de ganhar ou perder. Se fosse assim, a NBA ia acabar as equipes, porque tem equipe lá, quanto tempo que não ganha nada, né? E, no entanto, todo ano está cada vez melhor. Por quê? Porque eles sabem trabalhar, eles sabem usar o esporte como um propulsor da imagem do patrocinador, da própria cidade, né? Então, eu acho que essa questão dos campeonatos estaduais é complexa,
É muito complexo. O único estado que tem uma condição melhor de fazer o campeonato estadual é São Paulo. Você pega Minas Gerais hoje, quais times tem lá? Eu saiba, adulto só tem o Minas. Só tem o Minas. Aí, esporadicamente, o ginástico. Aí, de repente, cria um time. Quando eu tive de técnico do Minas, tinha 3, 4 times lá, mas você pegava 2 times lá que não eram profissionais. Era até perigoso, porque os meninos jogavam, trabalhavam e iam lá jogar. Enquanto que um jogador do Minas, que eu era técnico na época, trabalhava musculação, fazia de tudo. E, de repente, num lance bobo lá, o cara torce um joelho, acaba o campeonato estadual e não pode jogar o brasileiro no investimento que foi alto, né? Então, eu acho que se reforçar o campeonato brasileiro, organizar ainda mais, dar subsídios para que as empresas possam patrocinar as equipes que queiram participar do NBB. Hoje o NBB está um pouco mais organizado, eu não sei nos últimos 4, 5 anos o que tem de novo, né? A não ser essa questão, igual você falou, várias plataformas transmitindo jogos, existem algumas regras que a cada ano que a gente reunia, estipulava regras diferentes, no sentido de ginásio que tenha um vestiário adequado, que comporte um número X de espectadores. Então, várias coisas foram feitas para melhorar, né? Mas o estadual, eu acho que ele acaba, às vezes, dependendo da situação, se as federações não abrirem mão, atrapalhando o Campeonato Brasileiro, que tem que ser o foco. Na minha visão, tem que ser o foco. Você conhece o Campeonato Estadual Argentino? Se existe? Eu não desconheço. Eu desconheço. Porque o foco é o quê? A Liga Nacional. É lógico que a gente tem que respeitar, porque o tamanho do nosso país é diferente. Existem aquelas equipes do Nordeste que às vezes querem investir, não tem com quem jogar até se preparar para o Campeonato Brasileiro. Mas aí é criar, sei lá, torneios regionais, né, para poder incentivar a criação de novas equipes e depois ir para o brasileiro propriamente dito, né? Então, eu não vejo, sinceridade, solução para os campeonatos estaduais serem como era antigamente, até porque eu acho que o que aconteceu foi uma evolução. E se acontecer, e se voltar atrás, vai ser uma involução, porque o principal é o brasileiro. O campeonato estadual é bom para as equipes que ganham, depois fica, tipo assim, já fiz minha parte essa temporada, ganhei o Carioca, vamos dar um exemplo, ou ganhei o Paulista, né, que são, acho que, os 2 campeonatos mais fortes, não sei lá no Sul como é que tá, mas eu acho que acho que o estadual é o seguinte, as federações tinham que estar preocupadas com a base, entendeu? Vai acabar aqui? Apareceu uma mensagem aqui. Não estou ouvindo ninguém. Ui, temos mais tempo aqui. Pode soltar, pode continuar, Raul. Desculpa. Ah, tá ok. Então, eu acho que os estaduais tinham que ser mais assim, preparatório, as federações estão preocupadas em fazer a base, criar, vamos dizer, campeonato sub-21, sub-22, sub-20, porque esses meninos que estão nessa transição da base para o adulto, muitas vezes não têm espaço para jogar, porque o técnico, muitas vezes, não quer correr o risco com o moleque, põe o cara que está mais velho ali para jogar. Eu vejo dessa forma, né? Eu não sei se eu estou certo ou não, mas é a visão que eu tenho de como deveria ser. O estadual não precisa ser prioridade. Tá certo. A gente tem muitas perguntas para fazer pro Raul, nós vamos ter que, lógico, dar uma selecionada, né? Eu falo muito, né, gente? Não, pode falar à vontade. É que a pandemia deixa a gente caladinho dentro de casa. Tá liberado. Se precisa, a gente faz outras edições, não tem problema, a gente marca outra bate-papo. Mas, João, eu sei que você quer tocar no assunto do filhote do Raul aí, você pode estar liberado para perguntar. Vamos lá. Legal, vamos falar do Raulzinho agora. Raul, vamos falar sobre seleção brasileira, mais especificamente. O Raulzinho está no meio termo, eu diria, porque temos o Marcelinho Huertas, que é super experiente, né, na posição de armador, né? Aí vem o Raul ali com 28 anos, né? E tem os jovens, né? Iago, Jorginho, etc. Na sua opinião, o Raulzinho hoje está bem maduro, está num momento especial para assumir essa titularidade da seleção brasileira, já visando o Campeonato Mundial e as próximas Olimpíadas? Eu acho que sim, eu acho que ele, apesar de que a seleção brasileira é um pouco diferente, né, do que ele faz na NBA lá, na NBA ele é um jogador que entra para
como é que se diz, a coisa mais para descansar o titular, vamos dizer assim. Mas mesmo com essa pressão, ele consegue segurar a onda, né? Porque lá ele não pode errar, o titular pode. Então, e lá não é por questão de desempenho, né? Eu acompanho a carreira dele na NBA durante todo esse tempo aí, e lá não importa se ele vai jogar bem ou jogar mal. Existe até técnicos que já tem uma planilha de tempos que cada um joga. Então é uma coisa um pouco diferente. E com relação à seleção brasileira, eu acho que ele está pronto sim. Só que é um processo, né? Porque infelizmente na última convocação ele estava com um probleminha físico, ele estava muito animado para ir, tinha comentado comigo. Só que ele optava para ir para a seleção e correu o risco do problema dele se agravar e comprometer a temporada dele na NBA, né? Inclusive com possibilidade de não ter um contrato no ano seguinte, porque essa questão de lesões compromete muito o contrato dos jogadores na NBA. Ou ele desistia, ele acabou desistindo, né? Ele ficou chateado durante o tempo, mas infelizmente ele tinha que estar pensando no futuro dele, porque por mais que ele adore se ver a seleção brasileira, ele faz isso desde os 15, 16 anos, ele tem que estar pensando na carreira dele, né? Agora, com essa pandemia, não houve a possibilidade dele estar disputando agora o pré-olímpico, né? Pré-mundial, aliás. Mas ele já tinha conversado... Hã? É o pré-olímpico, né? Tá certo, desculpa. Era o pré-olímpico. Mas ele já tinha conversado com o Petrovic, que ele estava animado. O Petrovic falou que talvez o papel dele tinha que ser mais participativo, né? Justamente porque o Marcelo Huerta já tem uma certa idade e chega um ponto, nível mundial, defensivamente. O Marcelinho, ele é muito inteligente, eu acho, ele consegue até superar essa, vamos dizer, não que seja deficiência, mas essa dificuldade, porque a intensidade dos jogos de seleção é muito forte, né? Mas eu acho que ele estaria assim, aí aquela história, né? Só testando para saber, né? Capacidade ele tem, maduro ele está até demais. Agora, só que seleção brasileira, essas competições são tudo tiro curto, né? Se ele vai mal em 2 jogos e vai bem em 2 jogos, parece que não teve tão bem assim, né? Mas, enfim, eu acho que ele está preparado e se aparecer a oportunidade, eu espero que ele consiga cumprir o papel dele, né? E, Raul, como você viu essa mudança dele de equipe na NBA, né, do Utah Jazz para o Philadelphia 76ers, né, outra cidade, outra conferência, como você viu essa mudança e a adaptação dele no 76ers? Eu acho que o Raulzinho se adaptou bem. É bem diferente o ambiente do Sixers para o Utah Jazz, porque no Jazz ele já ia para o 5º ano, caso ele ficasse. Então eles tinham um tratamento com ele, até com a gente que é familiar, diferente. Na Filadélfia é um pouco mais frio, né? Mas é uma equipe que, por outro lado, tem mais possibilidades de chegar nas finais, nas semifinais, né? Esse ano o Jazz está com uma equipe muito boa também, eu acho que renovou muito, apesar de eu achar que o Raulzinho estaria sendo muito bem utilizado lá no Jazz, né? Porque ele já tinha demonstrado do que ele era capaz. O que atrapalhou ele foi que sempre quando ele começava, vamos dizer, a corrida do sprint, tinha uma lesãozinha. Isso, infelizmente, atrapalhou muito ele. Aí ele fez um trabalho durante o verão, antes de ir para Filadélfia, muito forte, né? De fortalecimento para poder não estar lesionado e estar conseguindo, acho que, manter a saúde, né? Eu acho que isso é o que pesa para um jogador como o Raulzinho, que não é um jogador que salta 1 metro, ele tem a explosão, ele é muito rápido, né? Mas acima de tudo, o que acho que faz a diferença para ele é a inteligência dele de jogo, né? Tá se soltando mais ofensivamente, que era uma coisa que eu cobrava muito ele, né? E não só eu, mas os técnicos lá, que o cara que sobrou tem que chutar, não importa, e ele vinha muito com aquela visão do armador mais de profissão, né? Vamos dizer assim, o europeu. Mas esse ano acho que ele está conseguindo, vamos dizer, equilibrar isso, né? Então acho que é válido. Eu acho que o mais importante, na minha visão, é que ele continue na NBA, porque lá é outro mundo, sabe? Em todos os aspectos, nos bastidores, no dia a dia, nos jogos, o nível de treinamento, o nível de tratamento com cada um deles, é algo, vamos dizer, surreal mesmo. João, quer fazer mais perguntas?
Quero. A escolha do Raulzinho, do seu filho, pelo basquete foi natural, assim, por ver o pai, né, que foi jogador também? Ou você fez questão que ele fosse atleta mesmo? Como que foi essa iniciação dele? Então, eu tenho 3 filhos, né? O Raulzinho é o meu filho do meio. Eu fui treinador do meu filho mais velho, que hoje tem 30 anos e mora na Nova Zelândia, trabalha com tecnologia. E fui treinador do Raulzinho também, inclusive num time que tinha o Raulzinho e o Cristiano Felício, né, lá no Minas. Mas antes disso, quando ele iniciou, eu jogava, e a minha esposa, eu estava jogando em Ribeirão Preto, no Coque, quando eu voltei para Poços, né? Aliás, eu jogava em Belo Horizonte, fui dispensado, voltei para Poços com a família e fui chamado para jogar em Ribeirão Preto, no Coque. E a minha esposa, com meus 3 meninos, ficou aqui em Poços de Caldas, eu ia para Ribeirão. E o Diego, meu mais velho, tinha na época acho que 8 anos, se eu não me engano, começou a frequentar a escolinha da Caldense aqui. Só que a escolinha aqui só começava a partir de 8 anos, e o Raulzinho, né, 2 anos mais novo, queria jogar a todo custo. E sabe como é que é a mãe, né? Mãe é uma coisa incrível. Ela foi lá, pediu pro tio Júlio, que hoje é o meu companheiro aqui, que trabalha com ele aqui na Caldense, que tinha que pôr o Raulzinho para jogar, tinha que pôr que no fim o tio Júlio criou um timinho lá, mais novinho, e o Raulzinho começou a jogar basquete. Né? Mas aí, nesse inteirinho, ele depois ele cresceu um pouquinho, ele fez futebol de campo, ele fez na escola karatê, que mais? Natação. Então nunca teve essa obrigatoriedade, até porque a minha esposa jogou vôlei, né? Minha esposa jogou vôlei, disputou a Universiade lá em Kobe, no Japão. Então os pais e a mãe eram esportistas, mas não tinha essa coisa de obrigatoriedade, não. Né? A única coisa que eu obrigava-os, e até uma vez isso aconteceu com o Raulzinho, é que iniciou o ano num esporte, ia fazer o teste, fez o teste, passou, quis ficar ali, ia até o final do ano. Porque teve uma vez em Bauru, acho que foi em Bauru mesmo, ele chegou, o irmão dele saiu para ir para um outro clube que tinha lá, né, que ele jogava no Lúcio, e o Diego quis ir para um outro clube no segundo semestre. E aí o Raulzinho chegou e falou que ia parar de jogar basquete. Eu falei, não, parar você não vai, você vai até o final do ano. Acabou o final do ano, se você quiser parar, aí não tem problema, mas aqui é igual a escola, você não larga a escola no meio do ano, né? Então a única coisa que eu obrigava, assim, vamos dizer assim, era que eles tivessem comprometimento, assumiu uma tarefa, vai até o final, né? E ainda bem, não imagina se ele tivesse parado, não ia estar onde ele está hoje, né? Mas não houve nenhuma imposição, nem minha, nem da minha esposa. Aliás, nós somos muito tranquilos nesse aspecto. Acho que você já acabou respondendo a próxima pergunta, né? Eu ia falar de como você lidou com essa questão de, além de ser pai, também ser treinador, em como se você acabava se segurando ali para não interferir, às vezes, no trabalho de um técnico, num conselho que um técnico dava para ele que você não concordasse, mas eu acredito que tenha sido tranquilo para você, ou não? Como é que foi? Então, aparentemente foi tranquilo, né? Porque eu tentava dividir as duas coisas, apesar de que, às vezes, eu acho que foi mais tumultuado para ele do que para mim, porque quando eu fui técnico dele no Minas, às vezes eu testava ele, né? Eu punha ele, eu fui vendo que ele era um menino talentoso, né? E, então, às vezes, eu punha ele na hora do coletivo num time mais fraquinho, onde que ele tinha que exercer a liderança, porque ele era um jogador que ele não aceitava o erro dos outros. E aí ele ficava muito bravo, né? E eu não falava nada na quadra, eu chamava a atenção dele, às vezes, ou até mais duro do que eu chamava a atenção dos outros, mas nunca naquela coisa de pai e filho, era técnico e aluno. E uma vez nós saímos do treino, ele estava, nossa, pé da vida comigo, voltou para cá, não falou nada. Eu também não falei nada. E foi um treino justamente que eu tinha colocado ele com os meninos mais fracos, e o time dele perdeu feio no coletivo, perdeu 20 pontos lá ou mais. Aí eu deixei passar, no dia seguinte eu falei assim, Raulzinho, aqui quem vai falar é o seu pai, que é técnico, tá? E aí eu falei com ele que ele tinha que exercer liderança, que eu estava testando ele para desafios maiores, que se ele não entendesse isso, que era para ele me falar naquela hora, que eu pediria para o clube me passar para outra categoria, que eu não seria mais técnico dele. Porque naquele dia anterior ele teve uma atitude um pouco desrespeitosa comigo, sabe? E aquilo lá na hora eu fui duro com ele, como eu seria com qualquer outro menino que tivesse feito o que ele fez, mas mantive a distância de pai e filho, né?
Mas aí, a partir daquele dia, ele ficou tranquilo. Depois, quando chegou, aí ele já estava mais no adulto. Teve uma vez só que eu interferi, que foi uma situação que ele já treinava com adulto, mas era moleque, né? E eu sentia, às vezes, que os caras batiam muito nele. E eu apitava o treino e, às vezes, eu deixava, né? Só que aí eu apitava, eu era muito condescendente, às vezes, mas um dia eu cheguei pro treinador e falei, se for para aí tem uma coisa que eu apitei, os jogadores foram falar que eu estava puxando o saco do Raulzinho. E aí eu peguei e falei pro treinador, sinto muito, a partir de agora eu não apito mais o treino não, você decide o que você quer que eu faça, porque o moleque tá apanhando, você não fala nada, eu não vou apitar porque eu sou pai dele, porque sabia que ia criar essa situação, então você tem que impor sua autoridade, né? Foi a única vez que eu falei para um treinador, né, lá no Minas, mas fora isso, eu acho que eu sempre mantive muita discrição. Aconteceu uma coisa muito interessante, quando o filho da técnica do Pinheiros lá, como é que chama? O Tavernari, Jonathan Tavernari. Filho da Thelma, o Raulzinho foi, o Raulzinho foi convidado para treinar na seleção com o Moncho Monsalve e eu fazia parte da comissão técnica. E passado uns 10 dias, que nós estávamos lá trabalhando diariamente e tal, o Jonathan chegou para mim e falou, você está brincando, você que é o pai do Raulzinho? Eu falei, não, eu não sabia não. Então vocês veem que eu não deixava transparecer de forma alguma essa questão, porque ali era a profissão, né? Então, eu acho que eu sempre tentei ser o mais tranquilo possível, né? Não sei se eu consegui. Tá certo. A gente vai fazer mais 2 perguntas aqui, uma do João e uma minha, para a gente não segurar muito mais aqui também. João, manda brasa aí. Raul, curiosidade aqui. Na sua carreira como jogador, como técnico, assim, o que você viu? Quem foi o melhor jogador brasileiro, o melhor estrangeiro e o melhor treinador, na sua opinião? Bem, é difícil falar qual que é o melhor jogador, até porque o esporte é coletivo, né? É muito difícil apontar um. Eu confesso assim que não me vem na cabeça um único jogador, né? Talvez, sei lá, quando eu comecei a jogar, um jogador que me impressionava pela condição atlética, e não era super pontuador, não era um jogador que se destacava muito, até porque já estava, acho que mais no final de carreira, o Adilson. Não sei se vocês sabem quem é, um negão incrível, canhoto. Então ele era um jogador que eu achava que era um diferenciado para mim a nível de Brasil, né? Um cara muito diferente, porque, não sei, eu como jogador não vejo só aquele cara que chuta e eu via ele um jogador mais completo, né? Como técnico, eu acho que o Hélio foi um grande técnico que eu tive, entendeu? Acho que eu pude amadurecer muito com ele, vendo muitas coisas corretas, outras nem tanto, mas que de alguma maneira sempre foram úteis para mim. E jogador estrangeiro, tem 2 caras que foram, assim, um sul-americano e um outro americano, que com certeza foram os 2 melhores jogadores. Com certeza os mais chatos também, no sentido de conviver com eles, porque, não sei se vocês assistiram The Last Dance, acho que o cara, quando ele é muito acima da média e tem aquele espírito vencedor, você vê que ele cobra demais, né? Um era o Dexter Shows, que eu não joguei com ele, mas eu joguei contra ele várias vezes, quando eu jogava no Dharma e Ara, lá em Franca. E o uruguaio, que é o Tato Lopes, que também era um jogador que eu achei fora de série. São 2 jogadores que muito, acho que mais me marcaram no sentido de competência dentro da quadra. Eu vou fazer a minha última aqui também, Raul. Vou emendar 2 em uma. Pegando esse seu gancho do The Last Dance, né, sobre essa questão a pressão que o Michael Jordan fazia nos outros atletas, né, que eram bem inferiores tecnicamente com ele, às vezes nem tanto, né, jogadores às vezes também que eram categoria, né, jogadores bons, né, como Tony Kukoc, Scott Pippen, ele também pegava no pé. Como fica a questão do treinador quando você tem um jogador como esse, que gosta de pegar no pé dos outros, até onde tem algum limite, onde que o treinador pode interferir? E a segunda pergunta, qual foi para você a melhor fase da sua carreira, em qual clube, qual foi o mais marcante? Então, você vê que a NBA é uma coisa diferente, né? Nos Estados Unidos eles costumam dizer que o basquete universitário quem manda é o técnico, e na NBA quem manda é o jogador, né? Vocês viram lá no Last Dance lá que teve um dia que o Phil Jackson lá liberou
reboteiro lá, esqueci, me fugiu o nome dele, Rodman. Liberou o Rodman para o Rodman ir para farra. Porque lá é o seguinte, o cara tem que produzir, né? Então, eu sinto assim que o que tem que ter é respeito, né? Eu acho que não pode deixar o respeito de lado, né? Lógico que, às vezes, esse limiar, um cara que cobra muito, que pressiona demais o companheiro, às vezes ele, vamos dizer, ele passa um pouco da linha, né? Sai um pouco do ponto. Mas, quando no final todo mundo ganha, tudo isso fica no esquecimento. E eu acho que é mais ou menos isso. O Perdue, que é um dos jogadores que jogou com Michael Jordan, acho que ele fala assim, mais ou menos isso, eu não lembro exatamente, ele fala assim, o Michael Jordan era um idiota, mas vendo hoje, você sabe que eu acho que ele estava certo? Ou seja, ele conseguiu fazer com que todos ali elevassem o nível, por conta dessa competitividade dele. E outra coisa, na hora do vamos ver, ele nunca se omitiu, ele nunca jogou responsabilidade para ninguém, né? Talvez um jogo ou outro que ele era para decidir, passava a bola e o cara errava, nossa, ele devia cair matando o cara, né? Mas, de qualquer maneira, ele é um cara fora da curva, né? E, geralmente, os jogadores, os atletas fora da curva, eles são um pouco, vamos dizer assim, exagerados, né? Cobram demais, só que tem que saber que o nível dele, né? Tem que saber se realmente ele é tão acima de todo mundo, né? Porque, no final de contas, principalmente no esporte coletivo, ele não vai fazer nada sozinho, né? Então, ele tem que saber até onde ele vai, porque senão ele perde o time, né? O técnico perde o time, né? Porque o time percebe isso. E a nível de Estados Unidos, eu acho que isso é mais difícil, né? Porque o pessoal tem mais noção, a educação diferente. Então, o técnico não tomou atitude, o jogador falou, vou fazer a minha parte, né? Agora, acho que no brasileiro, eu já tive em times que o jogador era meio chato, né? Vamos dizer assim, usar a palavra mais tranquila, e os jogadores, você via que muitos faziam corpo mole por conta disso, porque o técnico não impunha respeito, né? Tratava de maneira, às vezes, diferenciada aquele cara, porque aquele cara era o melhor, e o técnico era muito tolerante. Eu acho que essa tolerância não deve existir. Eu acho que tem certas coisas que tem que ser igual para todo mundo. A NBA tinha uma vantagem, né? Tem até hoje, né? O cara fez besteira, beleza, $10 mil, $15 mil, $20 mil de multa, acabou, o problema está resolvido, né? Agora, aqui no Brasil, às vezes, não tem essa questão, existe até o contrário, o cara faz besteira, tá lá no regimento que tem que multar, mas aí o diretor não multa porque gosta do cara, e isso daí é que não pode acontecer, né? 2 pesos, 2 medidas, né? E qual que foi a outra pergunta que você fez? O melhor momento da sua carreira como jogador, melhor fase? Eu acho que foi durante a minha passagem franca, né? Quando eu joguei lá, né? Eu acho que eu me destaquei. Na época tinha a girafinha, que a Federação Paulista dava para o melhor jogador. Cheguei a ganhar essa girafinha. Fui 2 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão sul-americano, 2 vezes campeão brasileiro, né? Não existia NBB ainda, né? Foi uma passagem, eu acho que muito marcante para mim. Dos 3 filhos meus, 2 são francanos, só o Raulzinho que não é. Então, eu tenho até hoje boas lembranças de Franca, pelo basquete, pela amizade, pelos resultados, né? Depois eu fui encerrar minha carreira em Bauru, e também acho que foi uma época legal, porque eu achava que eu tinha que encerrar minha carreira com título, né? E acabei conseguindo. Em Bauru também fui campeão brasileiro e fui campeão paulista, né? Então isso foi muito legal para a minha carreira. Foi esses 2 momentos, eu acho, mais marcantes para mim. Certo. Pessoal, nós estamos, infelizmente, chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, que foi muito bom, dá vontade até da gente continuar mais, mas não vamos ficar segurando o Raul muito mais tempo. Qualquer coisa, marcamos um outro bate-papo. Obrigado para vocês que estão nos assistindo. Lembrando que essa entrevista vai estar no Spotify, né, em áudio, e no YouTube também com o vídeo. João, suas palavras finais aí, agradecimento. Agradecer ao Raul, foi muito legal o bate-papo. É sempre muito bom falar de esportes e de basquete, com quem conhece também, né? Então foi muito legal. Obrigado, Raul. Valeu, André. Valeu a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Agradeço o convite aí. Como o João falou, é muito gostoso falar de esporte, falar principalmente do basquete, que é realmente quem gosta de basquete, quem aprende a gostar, nunca mais deixa de gostar, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, valeu. Certo, Raul. Obrigado, João. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.
Raul, obrigado, viu, cara? Valeu, André. Valeu, João. Prazer em conhecê-lo. Sucesso aí na carreira de vocês aí. Obrigado para você também. Depois eu mando o link, tá, da entrevista. Tá, joia. Beleza. Valeu. Um abraço, hein? Boa Valeu, noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, João. Valeu, André. Obrigado. Valeu.